irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos acompanhar esse vídeo aqui do Leandro Quadro, né, da Sétimo Dia. E a igreja adventista sempre quer, né, botar Jesus para baixo, E você vai me acompanhar esse vídeo aqui sobre questão, né, do tema Jesus ele foi pregar no inferno. Então você vai ver o que eles fazem para contradizer a própria Bíblia Sagrada. Quando a verdade é tão dita, então eles vão procurar algo para poder desfazer a verdade da Bíblia. Então você vai me acompanhar esse vídeo aqui, que é muito triste o que nós vê, o que aceita, fazem para desprezar Jesus, né? Porque, irmão, a igreja adventista dizer que Jesus não cumpriu tudo na cruz, isso é uma seita, é desfazer a própria Bíblia Sagrada. E vocês podem ver o vídeo, você pode pegar o vídeo da própria igreja adventista dos Estados Unidos, que veio para o Brasil, eles mesmo falaram isso aí, tá bom? Então, né, é o chamado juiz investigativo, Leandro Quadro, pastor Ailton, pastor Luiz, dizer que Cristo não cumpriu tudo na cruz, então eles inventaram o juiz investigativo. Irmão, eles estão desfazendo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que Cristo cumpriu tudo na cruz. Quem sou eu para dizer que Cristo não cumpriu tudo na cruz? Então, as provas desses vídeos, vocês mesmos confiram. Vá em busca das provas de que eles desprezam muito Jesus, né? Então, vamos aqui acompanhar o vídeo. Olha só aqui. Preste bem atenção, tá bom? Vamos aqui, que eu vou trazer todo o mistério desse versículo. Vamos lá. Olá! Outro texto mal compreendido das Escrituras é 1 Pedro 3,19. Aqui diz o seguinte: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitos cristãos alegam que esse texto se refere a Cristo, que por ocasião... Bom, amados irmãos, aqui é o canal, né? Os adventistas, os membros adventistas quiserem prova, o canal do Leandro Quadro é esse aqui, tá certo? Porque tudo desses membros adventistas é dizer que é fake news. É fake news, não. O canal do Leandro Quadro é esse aqui, ó, tá? É esse aqui o canal do Leandro Quadro. Então vamos ver a heresia que ele faz, o que ele vai fazer com o próprio Jesus. Ele mesmo vai contradizer a própria Bíblia, tá? Vamos lá. Na ocasião da sua morte, em espírito ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam presos no inferno. Querido, nós não podemos estudar a Bíblia dessa maneira. Se nós lermos um texto isolado e colocarmos a nossa ideia nele, tirarmos conclusões assim, esse tipo de conclusão, se analisarmos o contexto, nós estaremos recebendo de volta uma palavra que é do homem e não a palavra de Deus. Então, quando você ler o verso 19 de 1 Pedro 3, é fundamental que você interprete esse verso à luz do seu contexto. E quando lemos a partir do verso 18 até o 20, nós chegamos a algumas conclusões muito interessantes. E falando para os irmãos, é o seguinte: você leia a Bíblia toda, tá certo? Você tem que ler Pedro, né? Pedro todinho ali, todo capítulo e versículo todinho. E você encontra mistério ali, da qual ele não fala para você, tá certo? Não é só você ler aquele contexto ali onde fala que Cristo foi pregar aos que estavam, os espíritos em prisão. Não, você tem que ler todo Pedro, que eu vou mostrar algo para você, muito interessante, tá bom? Daqui a pouco, não perca o segundo vídeo. Primeiro, quem pregou
Não foi Jesus, foi o Espírito. Se você... Observe bem, tá, amado irmão? Ele está dizendo que não foi Jesus que foi pregar. Não foi Jesus que foi pregar, foi o Espírito. Olha só, veja a contradição que ele faz com a Bíblia Sagrada. Veja o que ele faz com Jesus, com o próprio Jesus, tá? Olha, ó. A NVI, a nova versão internacional, você já vai perceber que ali o termo Espírito já está em letra maiúscula, porque contextualmente os tradutores perceberam o seguinte, que quem pregou a esses espíritos em prisão não foi Cristo, foi o Espírito Santo. Então aí já descarta a ideia de que Cristo foi ao inferno. Tá vendo? Olha só o que ele está fazendo. Sempre querendo deixar Jesus de lado e inventando outra coisa. Mas eu tenho um mistério para mostrar aqui mesmo. Hein? Mas não perca, irmão, o segundo vídeo, que nós vamos para esse texto aí, porque tem algo lá que ele esconde de vocês, tá bom? Ni Pedro. Alguém foi ao inferno, foi o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então ele está dizendo que, né, como nós sabemos, né, que quem foi pregar no inferno foi o Espírito Santo, foi o próprio Jesus. Mas ele está dizendo que isso não é verdade. Olha só, amado irmão. Misericórdia, tá? Misericórdia. Então ele está dizendo que não foi o Espírito Santo que foi pregar no inferno. Olha só. Vou repetir mais uma vez aqui, tá? Deixa eu repetir, olha só. Inferno. Se alguém foi ao inferno, foi o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então ele está dizendo, se alguém foi ao inferno, foi o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então ele está dizendo que não é verdade. Tá? Então, ele está dizendo que não é verdade. Meu irmão, misericórdia. Vamos lá. Quando você lê do verso 18 ao 20, você percebe que os espíritos em prisão mencionados aqui são os antediluvianos. A Bíblia usa o termo espírito também em referência a pessoas, só que vivas. Esses espíritos em prisão eram os antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. O Provérbios 5, 22 diz que o pecado prende o pecador. Então, quando você lê do verso 18 ao 20, você chega à seguinte conclusão, que o verso 19 está ensinando o seguinte, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então, quando você lê o contexto, você vê que é absurda a ideia de que Cristo desceu até o inferno para pregar. Até mesmo porque, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 e Hebreus 3, 12 a 15, a oportunidade de salvação é só em vida. Depois da morte, não há outra oportunidade de salvação. Estudemos a Bíblia contextualmente. Para que... Pronto, amado irmão, como você, né, acabou de ver, então são essas coisas, né? São essas coisas que ele usa, né? Essas coisas que ele usa, né? E o que ele está falando aí é verdade, o que ele falou é verdade, que a salvação é ainda enquanto está em vida. Mas ele tem que entender que não é porque Jesus foi pregar no inferno que ele foi salvar aquelas pessoas, não. A Bíblia nunca diz isso, que aquelas pessoas que foram do inferno, Jesus salvou. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus não levou ninguém do inferno, não. Essa que é a verdade. Jesus simplesmente foi pregar. Agora eu vou trazer a explicação, amado irmão, importante. Não perca o segundo vídeo que eu vou fazer agora. E vamos lá para esse texto que ele mostrou. Pronto, primeira coisa é o seguinte. Ele diz que não foi Jesus que foi pregar no inferno. Foi o Espírito. Que foi o Espírito que foi pregar em prisão. É uma bagunça tão imensa que eu nunca vi na vida. É uma bagunça tão imensa que eu nunca vi na vida. Mas só que o que ele diz aí não tem nada a ver com todo aquele contexto lá que eu vou mostrar para você. Tá certo? Eu vou mostrar para você. Não tem nada a ver do que ele fala aqui.
Então, o que eu quero dizer para os irmãos que o Espírito de Jesus foi pregar no inferno. Jesus passou 3 dias, veja bem, o que eles escondem de vocês, tá? Muitos desses pregadores do YouTube, da plataforma. Durante 3 dias, irmão, é muito incrível você conhecer toda a Bíblia, tá bom? A Bíblia diz que Jesus passou 3 dias no coração da terra. Então, o que você tem que entender? Que o corpo de Jesus, a carne, morreu, mas Jesus é o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, foi lá pregar no inferno. Mas não para salvar aquelas pessoas do inferno, não, de maneira nenhuma, amado irmão. Então, quando a Bíblia fala que Jesus levou cativos e cativeiro, não está falando daquelas pessoas do inferno, não, do tempo de Noé, não, certo? Que já eu vou trazer para vocês aqui no segundo vídeo. Não perca o segundo vídeo, que eu vou trazer toda a verdade para você. Então, primeira coisa, ele desfaz. Ele diz que não foi Jesus que foi pregar em prisão. Olha só, ele diz que não foi Jesus que foi pregar em prisão. Irmão, isso é uma contradição. Ele está rebaixando Jesus, ok? Então, o mesmo que desceu ao coração da terra para pregar em prisão no inferno, é o próprio Jesus. O que estava naquele corpo ali é o próprio Espírito Santo, Jesus. Porque quando Jesus vier, todo mundo vai reconhecer que é Jesus, é o mesmo. O mesmo que desceu à profundeza da terra é o mesmo que subiu. É o mesmo que subiu, que eu vou mostrar esse capítulo para você. É muito triste que a gente vê esses homens contradizer a Bíblia Sagrada para dizer que inferno não existe, né? Para eles dizer que inferno não existe, então eles vão criar esse tipo de simulação. Então eu quero dizer para o Leandro Quadro, da Sétimo Dia, que o mesmo que desceu para pregar em prisão é Jesus, foi Jesus, o Espírito Santo que desceu. E eu tenho essa prova na Bíblia Sagrada. Então, Leandro Quadro, apenas o corpo de Jesus ficou, né? Ficou, mas Jesus, o Espírito de Jesus desceu para pregar aos que estavam em prisão no inferno, aqueles do tempo de Noé que estavam no inferno. Tá? Então, vou trazer todas as provas que esses homens escondem de vocês, historiadores escondem de vocês a toda a verdade. Tá? E a outra coisa, amados irmãos, né? Como ele fala que não foi Jesus que foi pregar no inferno, foi o Espírito, e irmão, misericórdia. A Bíblia fala que o Espírito de Jesus alertou a Paulo. Então, o Espírito de Jesus. Então, irmão, é muito triste o que a gente vê desses membros que aprendem, desses mestres adventistas, né? É pena que os membros, né, acabam aprendendo a doutrina do homem, né, acabam aprendendo. Mas o meu alvo são os mestres que ensinam aos membros a erro, tá bom? Que ensinam aos membros a erro. Deixa eu voltar aqui. Tá bom, mas irmão, não perca o próximo vídeo agora, que eu vou trazer agora toda a verdade lá de Pedro e o que ele esconde de vocês, tá bom? Então, o primeiro erro que ele está fazendo aí é dizer que não foi Jesus que foi pregar em prisões. Ele já cometeu um grande erro em dizer que não foi Jesus que foi pregar em prisão. E, bom, irmão, vamos deixar para o segundo vídeo, tá bom? Então, se desperte para as seitas, a seita. A seita, ela sempre despreza Jesus para ficar só na lei de Moisés, querendo ser salvo pela lei. Bem assim são a igreja adventista. Quer botar o sábado como salvação,
Isso é ser salvo pela lei, e da graça decaíste. Então, a igreja adventista realmente são igreja de fariseus, que eles só vivem na lei de Moisés, é levítico, é não sei o quê, e ele despreza o testemunho de Jesus. Isso é bem claro. Isso é bem claro, tá? Isso é bem claro que esses membros adventistas que aprendem desses mestres, eles desprezam o testemunho de Jesus, os mandamentos de Jesus. Eles citam mais a lei de Moisés, como faziam os fariseus do passado. E que vocês têm que saber que quem pregava do sábado, ficava implicando com o povo na guarda do sábado, era os fariseus. Tá certo? Os fariseus adventistas do passado, que só pregava do sábado, era os fariseus da seita dos fariseus. Por isso que a igreja adventista é uma seita. Agora, os apóstolos, Jesus não pregava sobre o sábado. Guarda o sábado. Guarde o quarto mandamento. Jesus não pregava, não implicava com ninguém em questão de guardar o sábado. Era somente os fariseus, tá bom? Então não perca o segundo vídeo, que eu vou trazer agora a verdade para vocês, de texto que eles escondem de vocês. E eu digo aos irmãos que nunca se isole em duas linhas, e também não se isole em contexto, não. Vocês são pegos de surpresa, porque às vezes você se isola nos contextos, como se acabou ali a história sobre o inferno, sobre isso. Não, você tem que ler toda o Novo Testamento. Aí sim você vai descobrir coisas da qual esses homens escondem de vocês, tá bom? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Que Deus abençoe a todos e até mais.